Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa toda na pessoa do coordenador, José Alberto Rossi, e do Dr. Carlos Alberto Schmidt, presidente da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, a quem desejo agradecer a honra e o privilégio do convite para estar consigo nessa tarde. Cumprimento a doutora Ivana Batista, que fará a relatoria dessa mesa, e cumprimento também o brilhante professor Lúcio Renó, que nos brindou aqui com uma análise bastante lúcida. Só faltou dizer que é Ciro Gomes, aquele nome que tem ali, experiente, honesto e tal. Brincadeirinha. Não, de fato, eu tenho 37 anos de vida pública, nunca respondi ao inquérito, nem passei absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas nesses tempos estranhos, eu tenho lembrado isso com certa honra e orgulho. Por favor, me ouçam como uma pessoa experiente e não como um candidato. Haverá hora de buscar simpatias, haverá hora de, enfim, tentar conquistar preferências. Não é essa a hora ainda. O Brasil amanheceu hoje, quando nos caminhávamos para cá, com 14 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. 9 milhões de brasileiros, quase um número redondo, empurrados para o biscate. Meu caro ministro Manuel Dias, que é secretário-geral do meu partido, foi ministro do Trabalho do Brasil. 9 milhões de pessoas empurradas para o biscate, para a informalidade. E isso está deteriorando, como nós vimos, talvez a coisa mais grave que o professor Lúcio nos mostrou, está deteriorando, e eu compreendo isso com o meu coração de forma muito doída, a confiança da população no próprio sistema democrático. Esse número, se for rebatido entre os jovens, é uma tragédia absolutamente grave para um país que mal experimentou 27 aninhos de democracia e já viveu um golpe de Estado, pelo menos na percepção deste velho professor de Direito Constitucional, que não está aí no meu currículo, mas eu sou professor da universidade também. Por que isso está acontecendo? Quero crer que a minha contribuição, dada o brilho com que o Lúcio, estou chamando o professor de Lúcio, né, com que ele nos apresentou, eu vou lhes mostrar um pouco mais profundamente, por um outro ângulo, e tentaremos, então, convergir para uma discussão na sequência. Em 1980, tenho eu procurado chamar a atenção das pessoas, o Brasil, com 130 milhões de habitantes, representava 1% do comércio mundial. A China, com quase 800 milhões de habitantes já na data, representava quase 1% do comércio mundial, igual com o Brasil. Portanto, na data de 1980, nós éramos um país muito mais rico do que a China, relativamente. Hoje, a China representa 12,5% do comércio mundial e o Brasil representa 1% do comércio mundial. E nós agora somos 200 milhões de habitantes e a China 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Portanto, o Brasil está encalacrado num problema estrutural desde 1980. Se nós arbitrarmos que esse ano foi o ano símbolo da morte do nosso velho modelo de desenvolvimento, que se convencionou chamar nacional desenvolvimentismo, e o nacional-desenvolvimentismo dá para nós algumas lições muito preciosas. A mais importante é de que não há defeito genético na sociedade brasileira. Entre o ano 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, e o ano 80, isso significa 35 anos, não é nada, sob o ponto de vista dos tempos históricos, que se conta aos séculos, o Brasil saiu de uma economia simplória, de subsistência, que extraía seus excedentes na monocultura escravista ou substituída pela mão de obra migrante superexplorada, no café para as latitudes do sul e na cana-de-açúcar para as latitudes do Nordeste, do Norte do Brasil, do Nordeste do Brasil especialmente. Nesta data que o Brasil era assim, 82% do povo morando no campo, nós conseguimos convergir um ideário que basicamente se funda numa economia política keynesiana, adaptada, né, pelos belos exemplos pragmáticos, né, seja do New Deal nos Estados Unidos, seja do Plano Marshall, que recupera a Europa no pós-guerra, das ações do general MacArthur, que recupera o Japão no pós-guerra, e tropicalizado, né, para nossos lugares latino-americanos pela CEPAL. E a ideia era muito fácil de ser dominada nos seus princípios, especialmente no seu simbólico, que fez com que houvesse um enorme consenso no país, perpassando, inclusive, regimes os mais díspares. É impressionante como, com Juscelino, a exuberância, já com Getúlio, né, quando ele se mata em 54, eram as dores do parto deste Brasil moderno, industrial,
antagonizando, não sem muito conflito e antagonismo, o Brasil rural, oligárquico, assentado na monocultura, etc., etc. 30, 32, 35, 37, 45, 46, 64. Você tem uma história, e essa é a história brasileira. Nós não somos um país democrático. Mais afeta a pesquisa do professor, mas eu que amo o meu país, eu sei que o Brasil é uma história autoritária. O mais longo período de vivência democrática que nós vivemos, se nós entendemos que democracia é o direito de votar e de não ir preso por organizar-se em sindicatos e grêmios estudantis, esse período que cai a Dilma é o mais longo da história, 27 anos. Nós nunca tivemos um tempo mais longo de protocolos democráticos na história brasileira. A nossa história é uma história autoritária. Pois bem, este modelo produziu a 15ª economia industrial do mundo saindo do nada. O que evidencia que, quando a gente celebra determinados consensos, ainda que por caminhos autoritários em certos ciclos, o Brasil caminha e caminha de forma absolutamente especial e impressionante para a história do capitalismo mundial. Porém, este modelo dependia de algumas premissas que sumiram da nossa realidade. Duas eu vou chamar a atenção. A primeira é o financiamento. O Brasil tem uma longa e centenária tradição de evitar, de tangenciar o grave problema que o professor Lúcio também mencionou aí, da sua equação de formação bruta de capital, ou seja, como é que o Brasil conserta a sua equação de capital doméstico. E o desenvolvimento que se sustenta nas civilizações do mundo inteiro não será jamais baseado no capital dos outros. O que sustenta desenvolvimento, substantivamente, é o capital produzido em casa. Porque, na proporção que o capital produzido em casa é maior e mais sadio, é o melhor o dinheiro que vem de fora. Funciona na grande finança internacional exatamente como funciona como gerente de banco. Com todo respeito a algum que esteja aqui presente, né? Se a gente tiver um saldo médio muito alto, ele lembra do aniversário da sua mulher, manda cesta de Natal, etc. Se você tiver com cheque especial furado, quer falar com ele para quebrar um galho, está em reunião, não pode receber. Assim funciona a finança internacional, os economistas que me perdoem essas simplificações que eu uso para tentar explicar essa história. Então, o Brasil adia eternamente, nós temos uma equação tributária regressiva, nós temos uma equação previdenciária de repartição, e então nós temos uma equação de baixíssima formação bruta de capital. No melhor momento da vida brasileira, chegamos aí com Lula em 16%, 17% do PIB. Já agora, com Dilma, no fim do governo Dilma, na queda da Dilma, nós estamos falando em 14% do PIB de formação bruta de capital. Só para vocês terem uma ideia, a China, formação bruta de capital é de 45% do PIB. Para leigos, é assim, o que é que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome? Então, no Brasil, sobra 13%, 14%, para a gente girar traquitando, e nós temos que pagar 10, 11% do PIB de dívida. Portanto, zero financiamento para o desenvolvimento. E a China tem 45%. Mesmo a velha Europa tem 30%, 32%, 33% do PIB. O Brasil, então, resolveu acelerar o seu desenvolvimento fundando uma lógica de endividamento. Na data fazia certo sentido, porque o endividamento externo era de muito longo prazo e muito barato. Os dinheiros que disponibilizavam-se para o Brasil nas datas de 50, 60, 70, os anos 60, 70, eram basicamente 3 anos de carência, 12 anos médio para pagar e juro médio de 3% ao ano. Moleza. Toma $1 bilhão emprestado, abre uma companhia siderúrgica nacional, 3 anos depois, quando começasse a data de pagar, o faturamento de 1 ano da companhia, mais que pagava o empréstimo, que tinha 12 anos para pagar em prestações. Essa era a primeira premissa. A segunda premissa, e eu tentarei ser mais breve possível, não sei que você mande me avisar aí com 5 minutos para eu arrematar aqui, era a questão tecnológica, que nós ainda não acordamos no Brasil para essa centralidade. Quando nós resolvemos produzir da agulha ao avião, passando pelo computador aqui dentro, nós tínhamos que as tecnologias não tinham a tal centralidade que tem hoje, na qualidade do preço, na prazabilidade dos produtos e serviços. E elas se sucediam com grande lentidão. Entre um carro de última geração e a próxima geração tecnológica de um carro, eram 15 anos. Então, o Brasil pegava uma linha de montagem viciada ou anacrônica da Alemanha, como fez o Juscelino, trazia para São Bernardo do Campo, e essa produziu o Fusca brasileiro, que era mais ou menos igual ao Fusca que rodava nas ruas de Berlim. Mais ou menos o mesmo carro, com pouquíssimas diferenças, porque as tecnologias se sucediam com grande lentidão. Tal mudou de forma dramática, basta que a gente olhe que a velocidade de processamento dos chips praticamente quadruplica a cada 6 meses. Então,
novos materiais, supercondutores, microeletrônica, enfim, a vida moderna depende centralmente de uma tecnologia e nós ficamos para trás. Então, este velho modelo, por essas duas razões e um conjunto de outras, morreu. Ao morrer, nós tínhamos as emergências para tratar. Basicamente, duas gravíssimas emergências. Uma era a democracia. Acaba a ditadura, né, quer dizer, acaba, o modelo morre, e a ditadura ainda não morre, fica renitente, e nós outros que combatíamos a luta pela redemocratização, não íamos dourar a pílula, seja porque tributávamos todas as mazelas do Brasil à ditadura, pouco importa quanto justo ou injusto era isso, seja porque o consenso entre nós, da oposição, tinha que ser raso, porque toda e qualquer discussão de economia política, de modelo tributário, de modelo de relação do Estado, de tamanho do Estado, que tipo de intervenção o Estado deve ou não deve ter no domínio econômico, isso é a essência do dissenso, né, ideológico e político. E nós precisávamos de um grande consenso no temário que nos reunia. Era tudo rasinho. Eleição direta já, anistia, constituinte, livre, soberana e democrática, praticamente. E ganhamos todas. Só que ganhamos todas, morre o Tancredo, aí são tragédias brasileiras, e vai ao regime, vai ao poder o Sarney, que não tinha legitimidade, representava uma conciliação com o velho regime para que a transição civil fosse feita sem riscos de uma ruptura democrática, mas o problema do velho modelo agora apresenta uma nova emergência, a superinflação. A superinflação, que no Brasil, fora dos manuais de economia, não era uma doença da moeda. Eu tenho procurado chamar a atenção dos auditórios que me distinguem com a sua atenção, especialmente no ambiente externo. Estou chegando de Oxford agora, cheguei de madrugada ontem. Eles não entendem, porque não há nenhum precedente de um país que tenha tido 10, 15, 20% de inflação, que tenha demorado 5 anos, 3 anos, 4 anos, essa inflação alta. Porque, sendo uma doença da moeda que a todos empobrece, imediatamente contra esta doença se estabelecem rupturas ou novos consensos, transições políticas e tal. O Hitler, por exemplo, é produto da superinflação gerada na Alemanha em virtude da insustentabilidade do Tratado de Versalhes. No Brasil, 40 anos de inflação superior a 25% médios ao ano. Chegamos a comemorar, a vivenciar uma inflação de 87% num único mês. E por que demorou tantas décadas e nós não celebramos um novo consenso, a ruptura? Porque, macunaimicamente, a elite brasileira desenvolveu um mecanismo de ganhar dinheiro com a inflação. Então, a inflação não era uma doença da moeda, era um tributo para o setor público e líquido, eu já demonstro com minha experiência de governador, de prefeito, e era basicamente um mecanismo de ganhar dinheiro na especulação financeira. Porque todos nós tínhamos os nossos salários praticamente corroídos diariamente, e quem tinha excedente financeiro, depois das contas pagas, hospedava nas correções monetárias, nas LFTs, LORTN, EBTN, enfim, nos títulos indexados e nos juros exorbitantes que tentavam cobrir ex ante a própria inflação do passado. Por que era um tributo? Repare, eu, governador do Ceará, encontrei os funcionários muito zangados lá com o meu antecessor, que fez um trabalho brilhante de austeridade, de consertar, mas enfrentou a impopularidade de botar 40 mil pessoas para fora e muita confusão, etc, etc. Eu assumi o governo do Ceará e criei, por lei, uma conta única do Estado e determinei que essa conta única fosse hospedada num banco público, porque é uma das formas de roubalheira que tem no Brasil, ainda hoje se pratica, que é os velhos códigos de contabilidade antigos, é partida dobrada. Se você botar R$1 milhão dia 1º de janeiro e sacar 31 de dezembro R$1 milhão, está tudo certo. Com o juro maluco que está aí, o por foramente corria e corre ainda solto, sem que ninguém tenha sequer notícia disso. Pois bem, eu criei uma conta única, determinei a hospedagem dela num banco público, virei imediatamente o principal correntista e exigi do banco que ele me remunerasse o meu saldo médio, né, pela Selic, ou pela CDI, 100% da CDI. Chamei os funcionários e fiz um grande acordo. Reajuste trimestral com reposição da inflação 100% dada ex ante. Nós vamos discutir só melhorias, mas a reposição da inflação. Virei o herói dos servidores, mas repare bem, minha receita ficou indexada diariamente, 25%, 24% de reajuste ao mês, e os meus funcionários, minha principal conta, eu reajustava de 3 em 3 meses. Que dia que eu queria, se não fosse uma sólida convicção ideológica, que a inflação acabasse? Não é? Por isso que eu recupero isso, porque o Itamar Franco é que confrontou isso aí,
E é muito importante a gente recuperar esta memória, porque foi produzido um documentário, um esforço grande de publicidade para desmoralizar o Itamar Franco. É a ele que o Brasil deve o risco político de dissolver essa grande negociata que o baronato brasileiro experimentou com a inflação exorbitante transformada num mecanismo de ganhar dinheiro. Pois bem, a emergência da inflação e a emergência da democracia. E o fato é que nós nunca nos dedicamos a encarar o novo desafio de um projeto para o país. E aí nós chegamos à seguinte circunstância. Hoje, o Brasil está proibido de crescer, portanto, a chance de um FHC do Temer é zero. Está proibido de crescer se nós não visualizarmos a confrontação de 3 problemas. Cada um dos 3 é absolutamente suficiente para, sozinho, não deixar o Brasil crescer mais do que os medíocres 2% ao ano que nós estamos crescendo de 1980 para cá. Sabiam? A média de crescimento do Brasil de 1980 para hoje é de pífios 2% ao ano. E eu vou chamar a atenção para 2 exceções que confirmam a regra. Fernando Henrique, na sequência do fim do imposto inflacionário, do real, no primeiro momento, depois quebra, e Lula, na sequência de um boom de preços de commodities, que são os preços dos produtos tradicionais brasileiros, que se exaure, e a Dilma, o filme é igualzinho, né, quebra o país e dá-se o impeachment. Lá no Fernando Henrique quebra o país e dá-se a possibilidade da vitória do Lula, e agora o Brasil quebra de novo e dá-se a possibilidade de um impeachment, de uma ruptura da normalidade democrática. Mas quais são os 3 grandes fatores impeditivos que são um legado em processo de agravamento contínuo dos escombros da velha ordem? Então, primeiro, o colapso do passivo das empresas nacionais brasileiras. Eu não estou dizendo que é o primeiro em ordem de importância, é o primeiro em ordem só de apresentação aqui. Então, hoje, não está sendo mais possível o que decrescentemente, e era possível de um tempo para cá, que os custos financeiros absolutamente exóticos da maior taxa de juros do mundo e as ineficiências dos custos de transferência, as ineficiências da produtividade do país, eram todos repassados para o consumidor em função de uma economia dramaticamente oligopolizada. Na medida em que o país crescentemente se integra internacionalmente, em que o consumidor brasileiro começa a ter a notícia, né, de qual é o standard do ótimo, né, em tudo que acontece, ele começa a exigir isto, ou viaja, ou importa, ou, enfim, o fato é que a empresa brasileira não consegue mais, por regra, transferir para o consumidor as ineficiências, especialmente o ônus impagável da maior taxa de juros do mundo há 40 anos. E aí deu na laje. Pela primeira vez, parece que é causa definitiva da impossibilidade do Brasil crescer, que as empresas brasileiras estão colapsadas no seu passivo. Portanto, o cenário é de degradação generalizada das contas públicas brasileiras. Olhando para a federação, para os estados e municípios, você vai encontrar São Paulo com despesa corrente líquida acima da receita corrente líquida, maior. Não quebrou como o Rio de Janeiro, porque o governo federal aceitou que eles passassem 8 meses com uma liminar do Supremo Tribunal Federal sem pagar serviço da dívida, são 8 bilhões de reais, e o Lula superfaturou a compra da nossa Caixa, pelo Banco do Brasil, também dando ali mais uns 4 bilhões de reais para São Paulo. Mas não demora, São Paulo apresentará dificuldades de liquidez. Rio de Janeiro quebrou, Rio Grande do Sul quebrado, Minas Gerais quebrado e mais 14 estados brasileiros com receita líquida menor do que a despesa corrente líquida. Somando o que resta, nós vamos encontrar 1,2% do PIB de orçamentação para o investimento no Brasil em 2017. Somos 0,4 com 0,2, nós temos 1,6% do PIB de investimento orçado. Isso não sustenta nenhuma taxa de crescimento, por mais que a gente queira sonhar, não há como repercutir, por exemplo, na questão do emprego, nada. Nada que eles façam vai impedir o Brasil de chegar a 15 milhões de desempregados ainda esse ano, porque, volto a dizer, estão jogando gasolina na fogueira. Com vontade de apagar a fogueira, estão jogando gasolina na fogueira. E o grande problema hoje do desarranjo é o despencar da receita pública. Essa é a grande questão que está acontecendo no país. Terceira razão impeditiva do país crescer. Esse exige um pouco mais de elaboração, mas é muito flagrante também. É que o Brasil, ao longo desses anos todos, foi adiando, prostramos-nos ao mito neoliberal, meio acanhadamente, não assumimos com clareza, etc., etc., mas o fato é que o país abriu mão de uma política industrial e de comércio exterior,
pelo contrário, tributou a isso um anacronismo corrupto, ineficiência orgânica, etc., etc., violentando a nossa própria história. Quer dizer, de costas voltadas para a nossa própria experiência empírica, nós satanizamos a ferramentaria, né, de desenvolvimento que o mundo inteiro desenvolvido praticou. Escondido pelas mais variadas institucionalidades e retóricas, é bem verdade. Mas todos os países desenvolvidos fizeram algum tipo de coordenação estratégica entre governos, empresas privadas e universidade para produzir sua evolução econômica, especialmente no passo da industrialização e dos serviços pós-industriais mais modernos, como é software e a Índia modernamente, por exemplo. Ou a China, que está fazendo tudo que está fazendo de forma absolutamente brilhante. E não por acaso, no mesmo período que o Brasil ficou estagnado em 1% do comércio mundial, ela passa a 12,5% do comércio mundial no mesmo período. Em vez de ficar repetindo manuais de baboseiras produzidas pelo excedente da especulação financeira global, eles usam a inteligência deles para pensar, observar os fatos e trabalhar os fatos, independentemente das manipulações ideológicas e mistificações de ciência ruim vendido como ciência boa. Pois bem, dado que nós fizemos isso, nós temos hoje um problema, qual seja um profundo, em grave processo de agravamento, se me permitirem o pleonasmo, e já infinanciável desequilíbrio estrutural das contas do Brasil com o estrangeiro. Parece economês, mas nós vamos ajudar nosso povo a entender. Repare bem, nosso modo de viver, nossa própria busca inconsciente da felicidade, transitou do ambiente espiritual, subjetivo, romântico, na insurgência revolucionária, para o mais raso materialismo consumista. Então, hoje, ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente excitada pela notícia global do que de bom, bonito e barato existe do planeta, quanto disso eu acesso com a renda apertada de que eu disponho. E aí, todos os celulares nas suas mãos, 100% importados. 80% do valor de um carro parado aí fora, apesar de montado em Minas Gerais ou em São Paulo, importados. Todas as fibras que fazem os nossos paletós não amassarem mais, importadas. 80% da química fina que o Brasil consome dos seus remédios, importados. Toda a microeletrônica, importada. Todos os novos materiais, importados. Todos os semicondutores, importados. Enfim, o Brasil, na última vez que experimentou essa média medíocre de crescimento de 2%, com a Dilma 2013, nós chegamos a 124 bilhões de dólares de déficit na conta de manufaturados do Brasil com o estrangeiro. Ou seja, o que é que a gente vende para o estrangeiro industrializado aqui, vis-à-vis o que a gente compra do estrangeiro industrializado lá? O buraco, 124 bilhões de dólares. E isso é estrutural e está em processo de agravamento. E isto impede o país de crescer, porque ele apresenta o seguinte filme, e você me interrompa, por favor, porque eu me apaixonei pelo auditório, né? Apresenta o seguinte filme. Lá com o Fernando Henrique, o problema era real, mas já não tinha ainda o tamanho do buraco que tem hoje. Mas o que é que aconteceu? Em 1998, ele manipulou a taxa de câmbio até a data da eleição. Eu fui candidato a presidente da República em 98. Quando foi em 99, em janeiro, a moeda, o real, se desvalorizou quase 50% em 90 dias. Resultado prático, taxa de juros alta, recessão, desemprego. O Lula, em nome do PT, apresentou um movimento fora FHC e assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique, que foi entregue ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Eu me odeio. Esse país não muda nada. Não muda nada. E eu disse, Lula, não seja maluco, não seja louco. Remédio para governo ruim não é impeachment. Porque se a gente legitimar, uma hora dessa eles fazem com a gente. Isso tudo tem entrevista gravada, esses YouTube da vida. Aí vocês podem olhar, não me peço o número da lota, eu não sou profeta. O problema é que eu sou muito vivido, eu conheço as andorinhas todas, assim, colega, conheço de perto, nenhum deles é mito para mim, enfim. Pois bem, deu-se a passagem por esta ruptura do Fernando Henrique para o Lula. O que acontece? O Fernando Henrique surfa na esteira de um ciclo de consumo felicitante, porém insustentável, que foi financiado pela cessação abrupta do imposto inflacionário. Lembra como eu descrevi o imposto inflacionário? Se ele era um imposto e o Plano Real imediatamente cessa, esta renda que ia para o setor público e para os setores especulativos fica no bolso da população.
E a população, com esta renda extra, mais a desconfiança de que aquilo é só um truque para ganhar a eleição, o Brizola dizia isso, meu velho amigo, eu liguei para ele, o Lula dizia isso, liguei para ele explicando, não é um truque. Eu estava lá ajudando a fazer, não é um truque, dessa vez é para valer. Pois bem, o povo vai ao consumo. E o país, então, viveu aquele momento, né? Agora vai, todo mundo alegre, feliz, satisfeito e tal. Acabou o ciclo do imposto inflacionário, o país quebrou, porque esbarrou na questão estrutural do desequilíbrio externo. O que acontece com o Lula, primeiro mandato? São duas coisas, uma estrutural e outra conjuntural. Como você tem um desequilíbrio importante nas contas do governo, herdado do Fernando Henrique, nas contas do país com o estrangeiro, o efeito disso vai para a taxa de câmbio. E talvez valha aqui, embora o auditório seja muito qualificado, mas para vocês ajudarem o povo a entender, vale aqui a gente explicar como é esse mecanismo. A gente não compra dólar, mas a gente come pão e pizza, tenho repetido por aí afora. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência, então compra trigo, tem que pagar em dólar. Se eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo e passa a precisar de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão e da pizza sobe. A gente não compra dólar, mas toma remédio, nossos filhos tomam remédio. 80% da química fina são importados. Eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de Tilenol. Agora eu preciso de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, então o preço do Tilenol sobe. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus, o povão. Aí, ônibus, o Brasil tem essa estúpida atitude de vender petróleo bruto barato e importar derivados refinados caros em dólar. Óleo diesel, gasolina e tal. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Ônibus é diesel. O principal insumo da passagem é diesel. Diesel é dólar. Se eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel, precisa de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço do diesel sobe, o preço da passagem de ônibus vai subir. Então, isto é a consequência concreta, pragmática, de por que isso é um problema impeditivo estrutural do Brasil crescer. Como é que o Lula escapole disso? Houve um componente especulativo, a eleição dele, sabe-se lá o que ele vai fazer, e a taxa de câmbio foi ao que seria equivalente hoje a R$ 9,20. O real está 3,11. O Lula recebeu o Brasil como se fosse hoje a taxa de câmbio, um dólar valendo R$ 9,20. E ele fez um conjunto de práticas que eliminou essa especulação, e se o dólar, quando sobe, encarece, o dólar, quando desce, enriquece a gente. A gente é capaz, por exemplo, de comprar mais, porque a gente está em equivalência dólar, nós estamos com poder de compra a maior. E essa é a grande chave para entender o fenômeno de popularidade do ciclo Lula. Mas esse ciclo foi sustentado por um boom de commodities. Vou dar os números. Quando o Lula tomou posse, nós estávamos vendendo, logo na sequência, não foi quando tomou posse, no ano seguinte, 2004, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $198. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo por 38. Quando o Lula ficou, em 2004, muito popular, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110 o barril. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril por 30. Então, repare, quando a gente tinha as commodities explosivas, a gente tinha aquele déficit de 100 bilhões, que virou 150, 124 com a Dilma, e eu tinha 90 bilhões de superávit nas commodities, soja, milho, petróleo bruto, minério de ferro, etc., etc., nióbio, que agora inventaram essa história de nióbio, né, como é o nome do outro, benzeno, não, como é? Enfim, de vez em quando o Brasil tem essas lendas assim. Então, a gente vende essas coisas in natura, pagava. Uma coisa mais ou menos era equivalente à outra. Com o despencar dos preços relativos, a conta ficou sem sustentação, sem financiamento. Resultado, desvalorização do câmbio, desfinanciamento e deslegitimação do governo, e se organiza um golpe, que basicamente é motivado por 3 razões. E, evidentemente, aqui já caminho para a conclusão, que é um fecho da política que foi brilhantemente exposto pelo professor. Primeiro interesse, o sindicato dos políticos, do A ao Z, com raríssimas exceções, quer o fim da Lava Jato. E a Dilma, omissa, não concordava com isso, não imaginava que isso fosse dar no que deu, nunca aceitou, né, pôr o peso da presidência da República no fim da Lava Jato, ou em alterações legislativas, tipo abuso de autoridade, ou etc., etc., etc. Ela nunca aceitou e virou, então, um objeto, da zanga do sindicato dos políticos, né,
o fim da Lava Jato. O segundo interesse tem a ver com isso, com o desequilíbrio monstruoso das contas públicas. O galope da dívida como proporção do PIB começa a explodir. E isto sinaliza para a iliquidez do crédito público. E quem manda, de fato, no Brasil é a plutocracia financeira, são os rentistas, é o baronato da banca. Então, o que é que eles quiseram? Tomar o orçamento a qualquer preço e custo social ou político para, em controlando o orçamento, gerar excedentes de qualquer forma, pouco considere-se a sustentabilidade disso, para colocar no poço sem fundo da dívida. É tão estúpido que o fizeram mantendo a taxa de juros alta como está, porque é uma estupidez completa. A taxa de juros brasileira não se explica tecnicamente, professor. É o único ponto, talvez, que nós tenhamos mais discordado. A taxa de juros que se levanta contra a inflação tem um sinal de enfrentar o que eles chamam no economês de demanda agregada. Teoricamente, aqui todo mundo sabe, é o seguinte, a gente é capaz de comprar a renda que tem no bolso mais o crédito que tem na praça. Eu digo teoricamente porque ninguém sabe aí fora, nem nos manuais de economia, o que é, por exemplo, 5 vezes sem juros no cartão. Tenta sair no estrangeiro, passar um cartão e dizer assim, repica isso em 5 vezes. Aí, pardon me, ninguém sabe o que é isso. Isso não existe. Né? Como não se sabe, enfim, por aí fora, o que é gato em sinal de televisão a cabo, etc, etc. As pessoas não compreendem. Né? Então, no Brasil, hoje, nós temos 34% de capacidade instalada na indústria ociosos. Portanto, eu não tenho hiato de produto, eu não tenho demanda maior do que a oferta. E a taxa de juros, neste caso, não tem efeito nenhum, porque os preços que cresceram por sensibilidade a câmbio e cresceram por decretos governamentais que deram tarifaço em energia elétrica, em gasolina, etc, etc. Em nenhum desses casos a taxa de juros tem efeito. Eles estão correndo atrasados, vão derrubar 1%, 1%, 1%, mas já estragaram o ano 2017, sem razão. Porque quando a taxa de juros foi colocada em 14,25%, e é uma estupidez que foi feita ainda no governo Dilma, por este gênio, que é o Levi, cuja experiência anterior para ser ministro do Brasil foi quebrar o Estado do Rio de Janeiro. E o Brasil tem dessas maluquices. Quer dizer, experiência anterior, meu patrão, traga o currículo. Quebrei o Estado do Rio de Janeiro. Então, venha cá, que a situação está boa demais, eu quero alguém que estrague aqui um pouquinho a situação para ver se eu perco a minha popularidade. É inacreditável. Assim, eu sou aliado, mas não dá para aguentar essa estupidez, nem aceito mais repetir esse tipo de coisa. Então, 14,25%, a inflação projetada era de 11,5%. Hoje, meus compatriotas, a inflação projetada no Brasil está em 3,5%. Nós vamos começar a ouvir falar em deflação em alguns indicadores. Pois bem, a taxa de juros está em 11%. Então, a taxa de juros real, no meio da pior depressão da história, está subindo. Vá dormir com um barulho desse, está subindo a taxa de juros real na economia brasileira. Então, resultado prático, esses 3 grandes problemas impedem o Brasil de crescer. O que nos vem ao cenário final. O povo agora, desesperado com essas características todas, descrente no sistema, descrente na linguagem, o povo olha para a política e está recebendo de volta uma informação de que a política é um pardieiro de pilantras, da onde só sai ladroeira, de onde só sai privilégio e mistificação e promessa mentirosa. Então, o primeiro momento, diante deste conjunto de evidências novelizada em tempo nobre das televisões comerciais, há uma atitude meio catártica do povo. O povo está repugnando a política. Porém, o conjunto das maiorias populares sabe que fora da política não tem saída. Por isso que o sistema não ruiu ainda. Cada das pessoas, perguntado sobre o sindicato, sobre a categoria, é tudo um bando de ladrão. Porém, individualmente, eles separam, eles escolhem um que lhes parece ser diferente, e a quem ele, inclusive, perdoa até as imoralidades. Você disse que o povo vai exigir honestidade? Ah, se fosse. Ia ser quase WO, né, a disputa. Não vai, não. O povo acha que todos os políticos são pilantras de determinadas hierarquias. É claro que a exigência... Né? É claro, é a sua, lógico. Não, nós da classe média temos essa exigência central. Claro, a classe média tem essa exigência central e isso não é neutro. Ela pedagogiza isso para o conjunto da sociedade e, evidentemente, você não pode ser um debochado da moda da cultura paulista antiga, né, de rouba mais faz, isso não cabe mais. Né, não cabe mais.
A exigência do politicamente correto é uma coisa que já não é neutra, ela está presente aí. Mas o povo vai procurar resposta para esta circunstância. Esse debate vai ser racional? Depende de um fator, Lula. Se o Lula for candidato, o país não discutirá o futuro. O país vai ser induzido a preto ou branco. Lula e contra Lula. Esse é o cenário que eu vejo hoje. Lula e contra Lula. Ele pode até ganhar, mas também pode perder desta vez, né? Mas o quadro é de um debate passional, odiento, sectário, de Lula contra Lula. Lula contra Lula. E quem estiver propondo do outro lado, qualquer outra coisa, vai ter uma imensa dificuldade para tentar mudar o critério. Por isso, este momento agora é muito importante para o país. A gente pôr em debate, pôr em perspectiva as questões estratégicas do país para tentar impor um método ao debate, para que o debate não se resuma ao Lula dizer o seguinte: vocês sabem que comigo a coisa foi legal. Se eu voltar, eu boto isso no eixo de novo, não se preocupe comigo. Vocês sabem que eu faço mesmo e tal. E o povão tem a memória de que fez. Nós outros temos a visão crítica de que foi por um ciclo de commodities que não se repete, e também fez concessões que não são toleráveis, etc. Tanto que eu não aceitei mais. Eu fui ministro no primeiro mandato, depois não aceitei mais ser ministro, porque eu vi por dentro que isso não ia dar certo. E tem 1000 entrevistas afirmando. Agora, nesse momento, o Brasil precisa impor à sua elite dirigente o método. Se esse diagnóstico que eu estou fazendo for correto, a terapêutica é óbvia. O país precisa recuperar a ideia de projeto nacional. O caminho desse projeto nacional tem que ser para a reversão de expectativas, consolidar esse passivo das empresas, mediante garantias e severidade. Aqui está um conjunto de acordos de leniência que imponham penalidades, mas que devolvam às empresas a sua presença no processo econômico. Nenhum país do mundo, a pretexto de corrupção de pessoas, destrói empresas. Só nós é que estamos nessa moral maluca, destruindo empresas e criando passivo externo líquido em serviços. Já não chega o passivo em dólar impagável na indústria, agora vamos começar a criar passivo para ser financiado, remessa de lucro, royalties, etc., para a construtora. Isso é um negócio que tem pé nem cabeça, o país não pode fazer isso, não é? Depois você tem que resolver essa equação fiscal. O caminho aqui, evidentemente, passa por austeridade, muita austeridade, cada despesa tem que ser posta em perspectiva crítica, porém só tem 2 despesas fora da curva no Brasil. Não esqueçam que eu falei antes, tem muita ineficiência, muito mau exemplo para você pegar e novelizar e dizer que o Estado é podre, etc., etc. Então você pega o assessorista, com todo respeito, do Congresso Nacional, ganha mais do que um médico da Escola Paulista de Medicina. Tem uma zorra acontecendo e não faltam maus exemplos. Porém, o gasto por cabeça ano em saúde no Brasil é baixo. O gasto por cabeça ano em educação no Brasil é muito baixo. O gasto por cabeça em segurança pública no Brasil é baixo. O gasto em defesa, com proporção do PIB, comparando com países semelhantes a nós, é baixo. O que quer dizer que nós temos 2 despesas exorbitantes. Uma absolutamente exorbitante, serviço da dívida. Sem explicação. Nenhuma explicação técnica. É só um conflito distributivo em que, formalmente ou informalmente, a plutocracia manda no país e transfere renda de quem trabalha e produz, tendo o governo e o Banco Central como ferramenta de transferência de renda entre quem trabalha e produz para 10 mil famílias de barões abastados que pagam a mídia, pagam as campanhas, financiam as coisas e botam defeito em quem fala a verdade, dizendo que é falastrão, boquirroto e tal. Estou falando de mim, né? Não é o número que eu digo que faz. Não é o número que eu digo que faz. O que precisa é desmoralizar o carteiro para ninguém ler a carta. E essa é a grande questão que está acontecendo no país. Então, você tem essa equação, não vai ser resolvida por depressão na despesa, meu doutor. A não ser esta despesa. A outra é previdência. Mas, de novo, a previdência social no Brasil tem um problema. Ou vários problemas. Mas o problema hoje, se você olhar a despesa, é basicamente o seguinte: 2% dos beneficiários da Previdência Social brasileira levam 40% da receita que a Previdência adquire, como a gente diz lá no Ceará. 2%, sabe quem são? Os políticos, os magistrados, os procuradores da República, os promotores de justiça e as grandes corporações de abastados do serviço público. Nenhuma providência está sendo tomada em direção a isso, nem para o futuro, que é a chave da negociação que o doutor muito brilhantemente colocou. A chave da negociação aqui é tentar construir o acerto para o futuro e colocar para entrar em vigor com grande transição,
para tirar o medo conservador do momento presente e sinalizar a sustentabilidade da nação a futuro. Isso é uma lógica para você fazer passar qualquer coisa que altere esse pacto reacionário no Brasil. E, por fim, e acabando, agradecendo a sua atenção, nós precisamos entrar numa dinâmica de reindustrializar o Brasil. É simples assim. Nós temos que ir, evidentemente, ao pós-industrial, ao mesmo tempo, né? A cibernética, a robótica, a mecatrônica, temos que ir para os serviços, etc., etc., mas o Brasil precisa superar. E aí você tem 4 grandes blocos exemplares onde o dinheiro já está sendo gasto, por onde nós poderíamos revalorizar o conceito estratégico de projeto nacional, e onde as tecnologias aqui não são tão gravemente inalcançáveis. Primeiro, petróleo e gás, óbvio, o buraco é 25 bilhões de dólares. Aqui trata-se de você verticalizar, parar de exportar petróleo bruto, barato, e passar a exportar, se possível, excedentes com valor agregado. Não só diesel e gasolina, mas polímeros e fibras, etc., etc., derivados da petroquímica. Segundo, o complexo industrial da saúde. O Brasil federal, esse ano, vai comprar 17 bilhões de dólares do estrangeiro. Qual é o problema da gente criar uma emulação por via compras governamentais para verticalizar essa produção aqui? Terceiro, o complexo industrial do agronegócio. O agronegócio brasileiro é o mais competitivo do planeta. É a agricultura mais pujante do mundo. 40% dos seus custos de produção são importados. Não há uma fábrica nacional de fertilizante, não há uma fábrica nacional de agrotóxicos, não há uma fábrica nacional de implementos agrícolas. O que explica isso, pelo amor de Deus? E quarto, o complexo industrial da defesa. Aqui eu rio para não chorar, mas as comunicações militares brasileiras são processadas em satélites norte-americanos. A guia dos nossos aviões e navios é feita por GPS norte-americano. Repare bem, não está razoável. E nós já estamos gastando uma montanha de dinheiro. Por que a gente não entra num esforço? Né? E aqui é microeletrônica, é tecnologia de foguete, é tecnologia de satélite, propulsão nuclear, uma série de coisas essenciais para o Brasil virar aquilo que é nosso destino, uma nação protagônica, né? Numa ordem internacional assentada na paz, no respeito à autodeterminação, pela não intervenção armada de países na vida dos outros, etc., etc., né? E que o Brasil tem todas as capacidades, étnico-religiosas e humanas para ser essa experiência civilizatória exemplarmente modelar para o mundo. Enfim, vamos lutar. Obrigado por sua atenção.